É um tema de super importância, né? Para começar, queria destacar o tamanho, infelizmente, das mortes por Covid dos oficiais de justiça, né? Nós temos aqui os dados de 43 colegas servidores do judiciário que faleceram por Covid, 15 são oficiais de justiça. Né? Isso representa proporcionalmente 35% das pessoas, dos servidores do judiciário que faleceram, são oficiais de justiça enfim, toda a nossa solidariedade, né, aos entes queridos, a quem perdeu, mas também reconhecendo que a atividade dos oficiais de justiça, independente da opinião de um ou de outro, é uma atividade de risco, né? Para vocês terem uma ideia, o número de oficiais de justiça, mais ou menos na categoria, considerando Justiça do Trabalho, Federal, Eleitoral, gira em torno de 5%. Então, se está morrendo 35% dos oficiais de justiça, não é porque a nossa genética é frágil, né, ao Covid, mas sim porque a gente exerce uma atividade de risco, que nós tentamos reconhecimento recentemente com a aposentadoria por atividade de risco, apesar de alguns diretores de sindicatos, alguns colegas acharem que foi atalho, que estava sendo feito essa iniciativa, os dados, infelizmente, comprovam que a nossa tese estava correta. Muito bem, o tema os oficiais de justiça pós-pandemia e os direitos dos oficiais de justiça. Eu queria primeiro ressaltar algumas iniciativas que a FenaJuF fez em parceria com outras entidades nesse período, né? Ressaltando topicamente. Primeiro, junto à ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e a OAB, logo no início, em parceria com a FenaSOJAF, um ofício que teve retorno para que houvesse orientação aos advogados para constar nas petições meios eletrônicos, telefone, e-mail, para que isso ajudasse, de uma certa forma, a cumprir os mandados virtualmente, né? Então, essa foi uma iniciativa. Teve uma segunda iniciativa junto com a FenaJude, que é a Federação dos Servidores do Judiciário Estadual, na questão de EPIs, né? Foi junto ao CNJ, ao STF, essa iniciativa, que também foi uma iniciativa importante, porque a gente sabe que os oficiais de justiça, justamente por essa atividade externa que nós temos, tem que ter um cuidado acima da média com a questão do EPIs. Não só máscara de má qualidade, como a gente ouve notícias, inclusive, aqui da Federal de São Paulo, como álcool gel e mesmo aquela capa de acrílico, né? Que a gente precisa receber para cumprir, mesmo que seja excepcional esse cumprimento externo, mas que precisa ter, né? Um terceiro é o assento nos comitês para acompanhamento e supervisão do avanço. Tem sindicato, tem colega que é resistente, minha gente. Eu acho que a gente não pode ter dúvidas com relação a isso. Se existe espaço institucional que tenha possibilidade de se discutir política de retorno dos oficiais de justiça ou dos servidores, nós temos que participar, né? Eu sei que tem colegas que acham que isso daí legitima o papel da administração, mas, objetivamente, esse é um espaço que a gente precisa apresentar a opinião dos servidores e dos oficiais de justiça. Então, eu peço encarecidamente que, aonde tiver isso, que haja a participação ativa e altiva dos sindicatos, né, que não se vire as costas para esses espaços de diálogo e de apresentação das pautas dos oficiais de justiça e dos servidores públicos de uma maneira geral. Há uma preocupação muito grande, porque depois vem a portaria e o que sobra é a gente reclamar, né? Mas se a gente puder atuar antes, com prevenção, trazendo a opinião, garantindo que as posições, tem muitas portarias pelo Brasil que não consideraram as atividades dos oficiais de justiça. Não tem nem na portaria um artigo sequer sobre o cotidiano dos oficiais de justiça. Então, essa omissão custa muito caro para a vida, né, dos oficiais de justiça, e a gente precisa ter essa orientação muito clara. E, por fim, a indenização de transporte durante a pandemia, mais essas pautas mais gerais,
Teve um sindicato que acabou recorrendo ao CSJT, e tanto a FENAJUF, em conjunto com a FENASOJAF, optou por não entrar como amicus curiae, por entender que houve uma precipitação dessa iniciativa e que a tendência era o indeferimento e a nacionalização desse indeferimento, né? O nosso entendimento é que a indenização de transporte, ela não é só para gasolina, ela é para um custo total do carro, né, do transporte, que PVA, seguro, o desgaste do carro, entre outros itens, e que a gente vai lutar, enquanto federação, a nossa FENAJUF, para que haja esse pagamento posteriormente ao retorno do trabalho presencial. Sobre essas pautas ainda de direitos, né, nós temos uma preocupação muito grande, temos acompanhado a reforma administrativa, né, qualquer articulação do governo quanto a isso, redução salarial, a gente sabe que o governo tem pressionado para reduzir o salário dos servidores públicos. Nós tivemos um compromisso público do Toffoli, que na gestão dele não haverá redução de salário dos servidores públicos, porém, a gestão dele termina agora em setembro. Então, a gente precisa estar atento, pressionando os parlamentares, pressionando a cúpula do judiciário para que não ocorra isso, né? E lembrando só que a federação também fez um ofício, um requerimento, o Fernando Freitas, que está aqui com a gente, inclusive, assinou junto com o Roberto Policarpo, com uma série de pautas para a categoria, ao CNJ, ao STF, que aí depois, até aproveitando que o Fernando está aqui, ele pode trazer um pouco desses elementos. Por fim, há uma preocupação muito grande sobre VPN e GAI, né? Para quem é oficial de justiça há mais tempo, sabe do que se trata. Há um questionamento forte do TCU e de alguns tribunais com relação ao pagamento cumulativo, como se fosse a mesma natureza jurídica, sendo que a gente sabe que não é. Para quem não conhece o histórico, a GAI nasce em 2006 com o plano de cargos e salários da época, né? Até então, alguns oficiais de justiça recebiam função comissionada pela função de atividade externa, e isso de tribunal para tribunal era muito diferente. Nem todos, no meu caso aqui do TRT, nem todo mundo recebia. Tinha um tribunal que era FC5, FC4, FC3, enfim, por aí adiante. Então, tem uma preocupação também da federação com relação a esse tema, porque trata na prática de redução salarial. Eles tentaram com os quintos em âmbito nacional, e por enquanto não conseguiram. A gente conseguiu uma vitória no STF, revertendo o julgamento dos embargos de declaração de 2015, porém, vem novamente uma ofensiva agora, né, por parte do TCU e dos tribunais, especificamente aos oficiais de justiça. Então, a nossa federação vai fazer, inclusive, uma reunião a semana que vem da comissão jurídica da federação, para tratar, entre os temas, esse é um dos temas prioritários destacados para a gente tratar sobre esse assunto, VPN e GAI, qual vai ser o que é possível fazer, e, enfim, as demandas da federação com relação a isso. Sobre a volta ao trabalho presencial propriamente dito, a nossa posição da federação, a posição de uma certa forma pessoal ou geral, claro, contrária desde o início, em respeito à vida, né, em respeito ao serviço público, em defesa, né, eu voto pela vida. Então, esse é a posição da federação desde o início. Vários estados têm sido precipitados, muitos ainda não têm o retorno. O meu estado, especificamente, que é São Paulo, a gente está preocupado. O TRT, que é o tribunal ao qual eu faço parte, ainda não tem previsão de retorno, porém, a federal e a eleitoral, a previsão agora é dia 27, por mais que seja escalonado e com uma série de condicionantes, mas dia 27 agora, um grupo de servidores já volta. E como eu falei no início, 35% dos mortos por Covid são oficiais de justiça, e a gente não chega a 5% da categoria, se muito. Então, há uma desproporção e uma preocupação com que esse número aumente, né? Na federal, especificamente, até estou vendo aqui a Elaine Amaral, a colega da federal que está aqui com a gente, ela até me mandou aqui um artigo específico da federal, né, que trata sobre isso. O artigo 16 fala: quanto ao cumprimento de mandato pelos oficiais de justiça,
deverá ser priorizada a intimação por meio eletrônico ou virtual, sendo admissível o cumprimento pessoal, desde que não exista risco à saúde do servidor e não resulte em aglomeração de pessoas ou reuniões em ambientes fechados. Né? A interpretação que tem que ser feita desse artigo, que existe, né, independente da nossa vontade, é uma realidade, é uma interpretação a favor dos oficiais de justiça. Quem decide se tem risco ou não, no final das contas, é a certidão e a fé pública do oficial de justiça. É dessa maneira que precisa ser interpretado esse artigo 16, depois eu peço até para o Joelson, vou mandar aqui para ele no particular, peço para o Joelson colocar aqui se a Elaine puder colocar também, enfim, aqui no YouTube, para que todo mundo consiga ler e consiga ter acesso, né? Sobre essa volta, os tribunais ainda que não voltaram, né, para finalizar, que já deu nos 10 minutos, os tribunais ainda que não voltaram e que não estabeleceram normativas, a orientação é que os sindicatos de base participem dos grupos de trabalho, não se omitam aos grupos de trabalho, porque é lá que muitas vezes se decide as coisas, e levem a posição em defesa da vida, em defesa dos oficiais de justiça, em defesa do serviço público, para esses grupos de trabalho, né? Um cuidado especial com os colegas que são do grupo de risco ou que convivem com pessoas do grupo de risco, eu acho que a gente precisa ter essa atenção. As EPIs, né, precisa estar padronizado, não pode... tem tribunal que a máscara é uma máscara que não aguenta 2 dias, tem tribunal que a máscara é máscara de guerra, quer dizer, não pode ter essa discrepância, somos todos servidores, somos todos oficiais de justiça, e álcool gel, a máscara de acrílico, entre outras, né? Tem gente até que cogita a questão de teste antes, né, para ver se tem Covid ou não, etc, etc. E, por fim, eu acho que é fortalecer os núcleos de oficiais de justiça dentro dos sindicatos pelo país, núcleo que funciona, que tem atividade constante, que tem reunião, que tem articulação, e, em regra, é núcleo que tem resultado, né, em prol dos oficiais de justiça. Então, nós pedimos aos colegas, aos diretores sindicais, que reúnam os núcleos dos oficiais de justiça, que deem espaço de poder para esses núcleos, para que esses núcleos consigam dar consequência política para as pautas dos oficiais de justiça. Né? Eu sou representante, como o Fernando falou, de uma associação, né, a Justra, que existe muito em virtude da ausência de importância do núcleo aqui regional. Então, eu vejo lá no Rio de Janeiro, eu não sei se a Mariana está ouvindo a gente aqui, mas mesmo lá no Rio Grande do Sul, em alguns lugares que o núcleo funciona, tem consequência, acaba tendo um diálogo maior e consegue apresentar a pauta dos oficiais de justiça para a administração de uma maneira muito interessante. Então, é isso, Fernando, é isso, Belém, como pontapé inicial, e devolvo a palavra para vocês, coordenadores da federação, que são assim como eu, e estou aqui à disposição para o debate. Um abraço a todos. Acho que é uma boa reflexão essa, na verdade. Qual que é o papel da entidade sindical, né, ou da federação como um todo. Eu vou finalizar com esse ponto, mas eu vi que teve comentário sobre a indenização em transporte, né? Relembrando aos colegas, eu acho que tem um passo a passo aí para a gente combinar, né? Nós temos que fazer o requerimento, a princípio, administrativamente, e nos tribunais de origem. Então, fazer o debate internamente, se o presidente não conceder, recorrer ao órgão especial, no nosso caso aqui do TRT, mas depende da instância, pode ser o pleno direto, para depois, né, de uma maneira articulada com a federação, subir para o Conselho Superior da Justiça Federal e da JT. Se ainda assim a gente não conseguir, nós precisamos judicializar essa questão, né? Não podemos ficar 5 meses ou mais sem indenização de transporte, sendo que os custos do carro, eles continuam acontecendo, né? Como eu falei, IPVA, seguro, o desgaste do carro, parcelamento, né? Nem todo mundo tem o carro quitado. Então, isso é uma apropriação indébita da administração, da União, que a gente precisa fazer a luta.
né? Então, esse é o passo. O passo, eu acho que se qualquer federação, ou qualquer sindicato, qualquer associação precipitar e ir direto para as instâncias superiores, ou ir direto para o judiciário, vai prejudicar a todos, né? Então, a gente tem uma articulação nacional e, como foi falado, passo para o segundo ponto, vai haver a reunião semana que vem da Comissão Jurídica da FENAJUF. Comissão Jurídica da FENAJUF, gente, explicando para vocês, é mais ou menos uma representação que foi construída, não é a mesma coisa que o coletivo jurídico. Quando é encontro jurídico da FENAJUF, vem advogados de todos os sindicatos. Uma comissão são 7 ou 8 advogados representando alguns sindicatos pelo Brasil para pensar uma atuação jurídica junto com a FENAJUF para não acontecer o que aconteceu com relação à indenização de transporte de um sindicato que acabou indo direto para o CSJT. Né? Então, vai ter esse ponto da VPNI e GAI, vai ter o ponto da IT, da greve também. Por fim, antes de responder a questão do Fernando, no TRT São Paulo, eu tenho visto bastante gente, bastante colega aqui de São Paulo, do TRT, só colocando, nós vamos, primeiro, não há perspectiva de retorno ao trabalho presencial, né? Essa é a primeira situação. Segundo, vai ter eleição do corpo diretivo do nosso tribunal dia 3 de agosto e qualquer iniciativa é para posteriormente, e vai haver grupo de trabalho, pelo que a gente sabe, grupo de trabalho instalado institucionalmente e, como eu falei, a recomendação é que a gente participe dos grupos de trabalho, não se omita para esse espaço, leve a posição dos servidores públicos, dos oficiais de justiça para o grupo de trabalho que está sendo discutido. Porque depois que vem a norma, gente, para revogar a norma é muito mais difícil, né? É difícil, juiz, vamos pensar na cabeça do juiz que a gente conhece bem. Imagina, fez o grupo de trabalho, fez reuniões, aí vem, por mais que a norma seja injusta, e muitas delas são, eu vi aí uma colega falando de fato, se o carnaval está sendo adiado, por que não o retorno ao trabalho presencial, né? Mas aí fica muito mais difícil. Então, se a gente pudesse precipitar isso no TRT, aqui de São Paulo, vai ter essa possibilidade no seu tribunal, aonde que tiver, tem que cavar. Ah, mas não tem diálogo. Tem que cavar o diálogo, né? Tem que pressionar, tem que ter laço. Para finalizar minha participação, e aí devolvo para o Belém, para o Fernando, eu acho que a grande questão, a grande reflexão que fica é qual que é o papel do sindicato diante de se foi feito ofício, se foi feito tentativa de diálogo, mas a administração acaba não cedendo, vamos dizer assim, né? As formas de mobilização são variadas, mas a primeira coisa inicial tem que ter lastro na categoria. Porque se não tiver lastro na categoria, vai expor uma minoria às iniciativas do sindicato. Se não tiver lastro na categoria, lastro quer dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo. Nós tivemos ontem uma assembleia aqui dos oficiais do TRT. 80 pessoas participaram da assembleia. É uma assembleia significativa. Se é a mesma assembleia e a gente tira encaminhamentos com 20 pessoas, é uma assembleia que tem uma dificuldade de dar encaminhamento concretos para as lutas consequentes. Isso, claro, uma assembleia virtual, estamos falando aqui. Então, assim, a premissa primeira é estar conectado com os oficiais de justiça, estar conectado com os anseios dos oficiais de justiça, porque senão, se a gente ficar querendo impor a posição da direção ao conjunto dos servidores, a tendência é uma vanguarda fazer uma iniciativa que não tem laço na categoria. E aí, um sindicalismo sem lastro, um sindicalismo de vanguarda não interessa a ninguém. A gente precisa ter um sindicalismo potente, de massas, que aglutine os interesses da categoria para que a gente tenha um respaldo das iniciativas que a gente está fazendo. É isso, Fernando, Belém, Carlos, Beatriz, obrigado por compartilhar nesse momento.